Olá, gente, tudo bem? Aqui é Johnny Tommy, tudo bom? Ó, vim falar pra vocês hoje sobre o meu passado, que eu deixei de falar pra vocês. Primeiramente, eu contei, tem um vídeo meu já rolando aí, que é quando eu fui travesti, tá? Então, eu vim contar pra vocês sobre o meu passado. Vamos lá. Eu vou lembrar quando eu comecei, quando eu era criança, entendeu? Eu tinha, acho que uns 8, 9 anos, mais ou menos, que eu lembro. A gente já não tinha muitas condições, né? E eu sempre fui de Rio Preto, mas eu nasci em José Bonifácio. E lembrando dessa parte, é quando a gente morava ali no Solo Sagrado, tinha uma favelinha. A gente não tinha casa, a gente morava numa favela. Tinha um monte de gente que morava ali naquela favela, embaixo, perto de um rio, sabe? Que tava quase pra cair, se for ver. E naquela época, por eu ser uma criança, eu não tinha tanto aquela coisa, nossa, a única coisa que eu via quando eu fui na casa da minha tia, que eu vi que era diferente, a casa, entendeu? Depois eu comecei a ver ao meu redor que a gente mora num lugar mais nobre, num lugar mais, tipo, mais pobre mesmo, né? E vi que a minha casa é totalmente diferente. E naquela época era totalmente diferente pra mim. Tudo diferente pra mim, entendeu? Então eu sempre me sentia um pouco menor pra tudo, se é que vocês me entendem. E eu sempre tentei me encaixar em algum lugar, mas eu não sabia que eu era gay. Eu não sabia. Eu já tinha todos os jeitos pra ser, voz, jeito, tudo, que até então meu pai falava pra mim, falar mais grosso, sabe? Aí a minha mãe sempre me apoiando em todos os requisitos. E meu pai sempre falando, fala mais grosso, sabe? E, tipo assim, eu não tinha tanto vínculo com meu pai por causa dessa situação. Mas o povo da rua já falando pra mim também que eu era gay, eu queria saber o que era gay, porque eu era criança. Eu não tinha, então, tipo assim, eu era zoado de uma coisa que eu não sabia o que eu era. Antes de saber, eu mesmo falar, eu sou, entendeu? Então eu já era julgado, desde pequeno, que eu era gay, mas eu não sabia. Eu não sabia também, eu tava querendo saber o que quer dizer. Porque naquela época não tinha internet. Naquela época não era aquela coisa, tipo assim, olha, você é isso, porque você sente esses desejos pra mesma coisa que você é, masculino. Então, sabe, alguma coisa como hoje o YouTube mostra. Hoje, como uma coisa alguém mostra sobre eu criar, qualquer dúvida que eu tiver, tem como eu pedir pra alguma coisa e saber, entendeu? Descobrir. Então, hoje, pra mim, é outro mundo, né? Mas o meu passado me condena muito. Por quê? Me condena muito porque é uma coisa que eu não sabia o que eu era. Eu não sabia qual mundo que eu estava. E naquela época era, como dizer pra você, era tudo novo pra mim. E aí a gente tava na favela, a gente morava na favela. Aí eu lembro ainda que eu sofri um acidente ainda de carro. Eu tô lembrando as coisas que eu lembro da infância. Eu lembro que eu sofri acidente de bicicleta, tava andando de bicicleta, um carro me atropelou. Entendeu? Eu lembro, mas não foi tão grave assim, até que eu fiquei melhor. E depois, a minha mãe conseguiu uma casinha. A minha mãe, todo mundo que morava ali naquela favela, conseguiu uma casa. Ali no Cidadania. Fala ali como se todo mundo morasse aqui perto, né? Mas ela é lá no bairro de Cidadania, né? E, assim, quando a gente mudou pra lá, também as casas eram de madeira, naquela época. E, tipo assim, não tinha asfalto, era terrão, sabe? Mas foi um monte de gente que mudou pra lá. Um monte de gente mudou. Um monte de gente que realmente estava precisando de ter uma casa. E quando eu mudei pra lá, foi um pouco melhor. Por que foi um pouco melhor? Porque todo mundo tinha... É igual condomínio, sabe? Hoje que você vê umas casas chiques, tudo, mas tipo assim, tudo era o mesmo padrão. Então, ali também não tinha como alguém falar, é como se eu tivesse realmente o meu mundinho, entendeu? Porque, tipo assim, não tinha ninguém pra te julgar.
Ah, e onde você mora? Se a casa também onde a pessoa mora é a mesma coisa. Ali, sabe? Todo mundo. E todo mundo era mais unido, entendeu? Eu peguei amizades, entendeu? Aí, teve uma época, que eu vou contar pra vocês, que como eu descobri que realmente eu sou uma pessoa gay. Quando eu tava ficando não, né? Quando a minha irmã tava ficando com um menino, o nome dele é Guilherme. Minha irmã, deixa eu ver, peraí. Isso. Quando minha irmã tava ficando com o Guilherme. Aí, o Guilherme, ele fez uma brincadeira comigo. Que eu lembro. Que ele fez uma brincadeira comigo. Na rua. Ele fez uma brincadeira meio estranha. Que eu não esperava que ele fazesse. Ele meio que veio e pegou numa parte íntima minha. Aí eu senti algo, mas eu não sabia o que era. Eu não tinha essa visão do que era. Mas eu senti. Sabe quando você sente algo, começa a sentir algo por alguém, aí fica meio aquela coisa tipo assim, mas ele é do mesmo sexo que eu. Como que eu posso sentir uma coisa assim? E eu senti. E pensei comigo, eu falei, nossa, que é isso que eu tô sentindo? Que é isso que eu tô sentindo? Aí, beleza. Eu fiquei comigo, guardei comigo esse sentimento.